Sim, a resposta dada no despacho do ministro Moraes é adequada, eu diria até no superlativo, é adequadíssima. Desde a fundamentação jurídica. Ele já devia e até poderia ter indeferido lá atrás, da primeira vez. Por quê? Porque essa ação é surreal. É, como foi dito, de má fé. Em razão disso, o que fez o ministro depois de desmontar e deixar claro que aquilo era uma aventura jurídica? O ministro dosou adequadamente, atenção, adequadamente o valor da indenização por litigância de má-fé. E por quê? Alguém pode se assustar, mas foi muito, foram quase 23 milhões. Mas o importante quando se faz uma individualização, uma dosagem, uma dosimetria de uma sanção, de uma pena, o importante é verificar a gravidade do fato. Ali estava, eu digo, ali na petição inicial, na pretensão do Valdemar Costa Neto e do Bolsonaro, que usavam como biombo 3 agremiações políticas, na pretensão deles estava o quê? Estava um golpe, um atentado ao Estado Democrático de Direito. E com maior caradurismo. Por quê? Porque qual era o argumento? O argumento é que urnas usadas anteriormente, urnas utilizadas, vamos chamar de já experimentadas e antigas, deveriam ser descartadas e só valer aquilo registrado, apurado, nas urnas feitas para esta eleição, ou seja, nas tais urnas novas. Quer dizer, jogamos no lixo as velhas, testadas, sem qualquer problema até hoje, e pegamos só as novas. E por que isso? Porque, pelos cálculos dessa dupla daninha, Bolsonaro e Valdemar, pelos cálculos, o Bolsonaro ganharia com mais de 50%. Quer dizer, é uma coisa surreal, ilógica. Agora, portanto, foi muito bem dosada essa sanção civil, até nós falamos dela ontem, eu e o Josias. Por quê? Porque é uma indenização por uma litigância de má-fé, que tinha por objeto destruir o Estado Democrático de Direito, desprestigiar a justiça e colocar no poder aquele que não venceu, que não ganhou a eleição. Beber o ridículo, a gente falava aqui, né? Isso é claramente litigância de má-fé. E a decisão do Alexandre de Moraes ela foi adequada porque foi rápida, abateu essa representação do PL aí em menos de 24 horas, né? E agora, eu tendo a ser menos otimista do que esses políticos que estão festejando e tal, porque foi arquivada a representação contra um lote de urnas, a multa é expressiva, 22,9 milhões de reais, incide sobre a coligação bolsonarista, né, PL, PP e republicanos. Então, o ministro Alexandre de Moraes ele acerta no ritmo, no tamanho da paulada. Agora, essa decisão poupa, na prática, o Bolsonaro. E ela dói no bolso errado, ela dói no bolso do contribuinte, porque esse dinheiro vai ser pago com o fundo partidário, que é dinheiro público, é dinheiro de todos nós. Toda crise tem uma fatalidade própria, né? A principal excentricidade dessa crise atual é a delinquência acéfala. Nós estamos diante de uma máfia sem capo. Pessoas perguntam, bom, mas cadê o chefe? O chefe está entrincheirado lá no bunker do Alvorada, ele se reuniu com o Valdemar Costa Neto, avalizou essa petição, que pedia para serem anuladas 279 mil urnas, mas ele não foi punido. O Bolsonaro saiu incólume nessa decisão. Pode-se alegar que ele não assinou a petição, mas os dirigentes do PP e do Partido Republicano também não subscreveram a peça. Mas os seus partidos foram, no despacho do Alexandre de Moraes, condenados a rachar com o PL a multa milionária, vão ter que pagar solidariamente.
Se a decisão do Moraes ficar em pé depois dos recursos, esses milhões da multa vão ser pagos com verba pública do fundo partidário. Esses são dois eufemismos. Eufemismo é uma expressão mais agradável que você utiliza quando precisa suavizar o peso de palavras mais duras, né? Mas como o eufemismo não paga multa, verba pública e fundo partidário são, nesse caso aqui que nós estamos analisando, sinônimo de bolso do contribuinte. Josias, quer dizer, o Bolsonaro... Sim. Não, só uma pergunta, desculpe te interromper, porque na decisão o ministro Moraes bloqueou, salvo engano, o fundo partidário para que essa multa seja paga, né, e depois haja a liberação. Não seria para não utilizar justamente o recurso público para que outros recursos sejam utilizados? Não. Ou não, de qualquer maneira, recursos públicos serão utilizados? De qualquer maneira serão utilizados. Ele bloqueou para que você não utilize o recurso até você pagar a dívida, até você quitar a dívida. Quitando a dívida, você pode voltar a utilizar o fundo partidário. Mas o pagamento da multa sairá desse fundo partidário. Apenas ele diz, olha, não pode usar, está bloqueado. Enquanto não pagar a multa, não pode utilizar esse dinheiro. O Bolsonaro e o Valdemar, eles cometeram um crime. Mas quem vai pagar a multa é você, Diego, sou eu, é o professor Maierovitch, não eles. É dinheiro do fundo partidário. Indiretamente eles sofrem, porque eles usam esse dinheiro. E alguns partidos até desviam esse dinheiro. E aí, como você mencionou, o Alexandre de Moraes mandou bloquear o fundo partidário do PL, do PP e do Republicanos até que essa multa seja quitada. Vai ser muito divertido a gente observar agora, nos próximos dias, a gritaria dos sócios do Valdemar, que foram arrastados para dentro dessa encrenca. A encrenca foi criada pelo Valdemar. Então, a turma do PP e do Republicanos, obviamente vai recorrer, eu não tenho nada a ver com isso, vão dizer, eu não estou questionando urna nenhuma, isso é coisa do PL. Mas essa diversão seria maior e mais justa se o CNPJ dos partidos fosse trocado pelo CPF dos seus dirigentes, incluindo o Bolsonaro no rol dos multados, porque o bunker do golpe está operando no mundo próprio, e nesse bunker a República virou uma monarquia, está reinando lá no Alvorada a impunidade, o Bolsonaro está fazendo o que bem entende. Então, eu só lamento que essa decisão ela é adequada, o valor da multa é suficientemente graúdo para levar algumas pessoas à reflexão. Agora, quem paga somos nós, quem paga é o caixa do fundo partidário, que é dinheiro público. Qual?